Olá, queridos! Estamos aqui gravando uma nova série baseada no Salmo 92, versículo 12, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E a partir de hoje nós vamos meditar nessas duas figuras de linguagem: crescerá como a palmeira, florescerá como o cedro no Líbano. A Bíblia está falando daquele que é justo. O justo é todo aquele que é justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, lavado no sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa. O salmista aqui usa a figura do cedro. O cedro é uma árvore milenar, uma árvore de uma importância tremenda, usada na construção de templos, de palácios, de embarcações, de navios. Uma madeira muito nobre, uma madeira muito resistente. A resistência do cedro é próxima à resistência do aço, uma madeira que dura muitos e muitos anos. O cedro, se não for cortado, ele vive mais de 1000 anos. Uma árvore que cresce e vive por um período muito longo, 2, 3, 4 mil anos, se não for cortada, se não for extraída. E o salmista diz que o justo crescerá como o cedro no Líbano. Então, como que se dá o crescimento do cedro no Líbano? Primeira característica importante sobre o crescimento do cedro no Líbano é que o cedro no Líbano ele cresce primeiro interno, depois externo. Ou seja, quando uma semente de cedro cai e ela brota e ela começa a nascer, primeiro ela finca raízes. Nos 5 primeiros anos, o cedro vai crescer apenas 4 a 5 centímetros acima da terra, crescimento externo. Porém, vai crescer 1,5 metro, 2 metros de raízes no fundo da terra. É uma diferença de uma proporção muito grande, 5 centímetros para 2 metros. 5 anos, 5 centímetros, é algo desse tamanho. Por quê? Porque o cedro investe primeiro no crescimento interno, fincar suas raízes, depois no crescimento externo. Ele está plantado numa região inóspita, né? O cedro no Líbano, ele cresce em montanhas com quase 2.000 metros de altura, com pouca umidade, quase nenhuma chuva, em regiões totalmente com pouca terra, pedregosa. Por isso ele precisa crescer devagarinho do lado de fora, porém profundo do lado de dentro. Crescimento interno, depois externo. Primeiro o privado, depois o público. Primeiro a essência, depois a aparência. Como que isso é importante na vida do justo? A gente vive numa sociedade tão preocupada com aparência, com mídia social, né? Saírem fotos em festas, em jantares, postando fotos em Instagram, Facebook. A gente está tão preocupado com o palco, né? Com as luzes, com os holofotes, mas às vezes não cuida do interno, da vida interna, da vida privada, né? Da essência, do coração, da nossa vida íntima. A Bíblia diz que o justo crescerá como o cedro no Líbano, ou seja, primeiro, invista na sua vida interna, na sua vida privada, invista na sua essência. Não se preocupe com a sua aparência, não se preocupe com aquilo que é externo, não se preocupe se poucas pessoas estão vendo, não se preocupe se o seu tamanho é apenas de 5 centímetros, se seus seguidores são poucos, não se preocupe com isso. Invista na sua comunhão com Deus, invista na sua comunhão com a sua família, invista nas coisas privadas que ninguém vê, coloque raízes profundas. O externo depois ele acontece naturalmente. Então a primeira lição que eu aprendo nessa figura de linguagem, o justo crescerá como o cedro no Líbano, é que o cedro ele cresce primeiro interno, depois externo. Primeiro o privado, depois o público. Primeiro a essência, depois a aparência. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que de fato também nossa vida finque raízes e que a nossa vida seja focada no interno, no privado, no essencial. As coisas externas, as coisas públicas um dia aparecerão.
Que Deus nos abençoe. Amém.